Come on now, you ever seen an Italian Western? Huh? They're awful. It's a fucking fart. Hoje eu vou mostrar pra vocês o porquê o Rick Dalton, mais conhecido como Leonardo DiCaprio, está completamente errado em falar isso. O termo Spaghetti West, ou Faroeste Spaghetti, ou Faroeste Italiano, nasceu lá atrás, nos anos 60, 70, que seria um gênero de filmes, como o nome já diz, filmes de faroeste. E antigamente esse termo era meio usado para diminuir essas obras, em comparação a obras americanas. Só que o Sergio Leone revolucionou esse gênero depois de se inspirar em um clássico filme, Yojimbo, de 1961, do Akira Kurosawa, onde o próprio Sergio Leone abordava os protagonistas tipo um anti-herói e cínicos. Resumindo, um personagem foda. E um desses famosos protagonistas foi o Clint Eastwood. A parada é que tem todo um contexto histórico da Itália, lá na Segunda Guerra, mas não é isso que eu quero falar aqui pra vocês. O que eu quero falar é, existe rivalidade entre o meu Mengão e o Vasco. Pelo menos é isso que os vascaínos pensam. Existe rivalidade entre o L e o Light. Existe rivalidade entre o Coringa e o Batman. Existe rivalidade entre o Xbox e o PlayStation. Ué, existe essa rivalidade? Mas eu pensava que era só o PlayStation que tinha jogos exclusivos pra jogar. Mas hoje eu vou contar pra vocês uma das melhores rivalidades que eu já vi no cinema, que seria em um filme de faroeste chamado Tombstone, A Justiça Está Chegando, de 1993. Tá, vamos lá. O filme começa em 1879, onde o delegado enfrenta um índice de criminalidade gigante, e é daí que surge um dos nossos protagonistas, o Wyatt Earp e seu amigo John Doc Holliday. Olha só, falando um pouco do Doc, esse cara aqui, ele é um dos personagens mais fodas que eu já vi no cinema. Sério, o Val Kilmer destrói nesse filme, porque o Doc é um personagem malandrão, me lembra muito o Han Solo de Star Wars, mas ele tem uma condição que pesa muito na atuação do Val Kilmer, que nosso personagem aqui, ele é tuberculoso, então ele tá sempre suando e tossindo, e isso dá um peso muito grande para esse personagem, mas deixo para falar isso lá na frente. Continuando. Uma gangue que usam faixas vermelhas para se identificar fogem do Texas e olha só, estão indo em direção à cidade de Tombstone. E esse grupo surge como o primeiro exemplo de crime organizado na América, os famosos cowboys. A parada é que o nosso delegado aposentado aqui, o White, só quer viver a vida dele em paz e ele vai em direção a Tombstone. Só que esse descanso dele é interrompido, me desculpe pelo meu palavreado chulo, mas um bando de arruaceiros. Só que nesse grupo de arruaceiros tem um prodígio no 1 contra 1, como o Doc mesmo fala aqui nessa cena. Look, darling, Johnny Ringo, the deadliest pistoleiro since Wild Bill, they say. Que é o nosso querido John Connor. Não, tô brincando. É o Johnny Ringo, um dos cowboys que tá fazendo uma baguncinha ali na cidade. Mas antes disso, você vê que o Doc, ele é respeitado na cidade. Why, Johnny Tyler! You madcap! Doc, Where you going with that shotgun? I didn't know you was back in town. Daí nosso prodígio topa com o Doc em um bar, e essa cena é simplesmente genial, porque eles vão se provocando. Os caras falam até latim, e é aqui que vai se criando a rivalidade entre o Johnny e o Doc, os dois maiores pistoleiros. Então vai acontecendo várias paradas na cidade, porque tem os delegados ali, e os cowboys de um lado da cidade e o outro delegado. Fica uma tensão ali, e a cidade vai
fica no caos e o White, que só queria curtir, é obrigado a fazer algo. Por enquanto o filme vai passando, você vai vendo a tuberculose do Doc ficando mais forte. E no meio desse caos, o Johnny Ringo vai pegando raiva do White e começa a ameaçar ele. Só que o Doc, ele já tá doidinho pra trocar um tiro ali com o Johnny. E mais uma vez, o capítulo da nossa rivalidade vai se construindo, vai ficando cada vez maior. Só que os cowboys, eles sabem o quanto o Doc é perigoso e não deixam o Johnny ter 1 contra 1 ali com o Doc. Eles ficam falando, ah não, relaxa aí Doc, o cara tava bêbado e tal. Só que durante esse caos na cidade, essa tensão que vai se criando na cidade, vão morrendo várias pessoas do lado do White e ele é obrigado a começar uma guerra. Só que a tuberculose do Doc aumenta e o White fala pro Doc que ele não pode continuar assim e que ele vai ter que resolver essa parada, esse 1 contra 1 com o Johnny sozinho. Porque o Johnny Ringo propõe o 1 contra 1 com o White pra acabar logo com essa guerra. E o White começa a conversar com o Doc tá ali na cama, né, morrendo de tuberculose. E ele começa a perguntar pro Doc como que ele pode ganhar do Johnny. E o Doc fala pra ele que ele não vai conseguir e que ele queria ir com ele. Só que dá pra ver que o Doc já tá no finalzinho da vida, o cara tá quase morrendo ali na cama. E o White fala pra ele ficar ali, né, ficar ali descansando na cama e vai ao encontro do Johnny. E daí, meus amigos, essa foi a cena que me deu vontade de fazer esse vídeo. E aqui acontece o último capítulo da nossa histórica rivalidade. Porque o Doc chega primeiro que o White e você vê o medo do Johnny quando viu que era o Doc e não o White. Why, Johnny Ringo, you look like somebody just walked over your grave. I was just fooling about. I wasn't. Caralho, cara, que cena foda. O Johnny, obviamente, não tinha nem chance. O Doc simplesmente bota uma bala na testa dele. E é da hora que o Doc fica provocando ele, dizendo que ele era garoto ainda e que ele tava muito nervoso. Ah, cara, era pro Val Kilmer ganhar um Oscar por essa atuação. Porra, que filme foda. Mas eu vou até aqui. Se vocês quiserem ir lá assistir essa obra de arte, vão lá, sério. Vocês vão se divertir muito com esse filme, é um ótimo filme. Talvez deem a vocês a entrada para filmes de faroeste spaghetti. Tem muitos outros filmes como esse, por isso esse gênero é um clássico do cinema. E por isso que o Rick Dalton é um idiota por falar isso. How many you seen? 1, 2? I've seen enough, all right? Nobody likes spaghetti westerns.